Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marison Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Vamos tirar na aula de hoje a gente vai falar sobre a questão da utilização do divã, né? Então essa é mais uma aula do nosso curso Clínica Psicanalítica. Lembrando que esse curso é gratuito, tá? Eu vou deixar o link da playlist aqui abaixo para você assistir na ordem, mas a gente tem a proposta, inclusive, de não fazer com que, quer dizer, planejar aulas de uma forma tal que você não tenha que necessariamente assistir na ordem. Mas é interessante assistir na ordem porque você já maratona aí, né, os vídeos do nosso canal. Então vamos falar sobre essa questão da utilização do divã. Quando a gente deve conduzir o paciente ao divã, né? Primeiro que isso não é uma regra, tá? Então é preciso respeitar a subjetividade do indivíduo, né? Então na psicanálise nós utilizamos o divã, mas isso precisa fazer sentido para o teu paciente, né? Existe uma discussão, por exemplo, que vai dizer que vamos considerar um paciente, por exemplo, psicótico, que chegou na sua clínica, né? E tem uma aula que a gente vai falar sobre isso, né? Tratamentos para psicanálise serve para todo mundo, né? Quais seriam os pacientes analisáveis, digamos assim. Então tem uma aula que a gente vai falar sobre isso. Mas vamos supor que o paciente é psicótico e ele está na sua clínica. Então eu particularmente não recomendo conduzir esse paciente ao divã. Mas isso é uma discussão, porque tem gente que vai dizer o seguinte, olha, se ele não tiver em estágio muito delirante, né, no caso com alucinações, então você pode conduzir, né? Mas eu não acho que seja adequado para pacientes em psicose, né, no caso. Mas se você estiver falando de uma estrutura neurótica, então é interessante você primeiro conscientizar seu paciente sobre o que é o divã, sobre a utilização do divã, né, sobre a importância, por exemplo, do divã para Freud, sobre a importância do divã para a análise, e você pode inclusive até propor um teste, tá, nesse sentido, que a pessoa pode ir no divã, mas achar estranho de início, ela vai achar estranho, né? Você pode combinar com ela a melhor forma, por exemplo, o ideal seria que você se sentasse fora do campo de visão da pessoa. Mas de início pode ser que a pessoa, no caso o paciente, queira que você fique no seu campo de visão, né? Então, mas tem um detalhe importante aqui que eu acho indispensável para essa aula da utilização do divã, que é basicamente o seguinte. Quando é que o paciente deve ir para o divã? No caso, seriam todos os pacientes que podem ir para o divã ou não? Eu diria a você que o paciente ele precisa estar se implicando no discurso, né? O paciente precisa estar implicado no seu próprio discurso. O que eu estou dizendo quando eu estou querendo falar sobre a implicação do próprio discurso? Eu estou dizendo o seguinte: é muito natural que a pessoa chegue na clínica, o paciente chega na clínica e ele vai contar o que os outros fazem com ele, o que aconteceu com ele. Ele vai contar as injustiças que ele sofreu. Obviamente ele vai falar sobre o seu passado. Ele vai falar o que a mãe fez com ele ou está fazendo com ele. Ele vai falar o que o pai e os irmãos fizeram com ele ou que estão fazendo com ele. Ele vai falar o que a esposa, o que o marido estão fazendo com ele. E, de certa forma, não é que isso seja mentira, mas a forma como ele está interpretando a situação, ele está se colocando sempre numa situação de sofrer as consequências e de não causar o desequilíbrio, ou seja, a desordem na qual ele se queixa. É aquela pergunta do Freud, né? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, quando você percebe que o paciente, né, e óbvio você vai conduzindo para que o paciente chegue nessa percepção, que é uma percepção dolorosa e nem todo mundo tem condições de dar conta, então é preciso manejo para que você vá conduzindo aos poucos o paciente para essa realidade, que é uma realidade dolorosa, mas o encontro com essa realidade e o discurso implicado é um avanço enorme nas questões da diminuição do sofrimento psíquico do ser humano. Porque, veja, vamos citar um casal aqui. Então, um paciente chegou para você e você está
conversando com ele, né? Você pergunta a ele, por exemplo, o que é que te trouxe aqui? Deixa eu entender mais a tua vida e tal. Ele vai falar que está com crise no casamento. Ou ela pode falar isso, né? Pode ser uma mulher ou pode ser um homem, tanto faz. Vai falar que está com crise no casamento, que sua esposa ou seu marido é muito chato, né? É uma pessoa insuportável, uma pessoa que reclama direto, reclama de tudo, né? Uma pessoa que desde manhã já está reclamando e de noite também está reclamando e é uma pessoa que só sabe falar gritando e é uma pessoa extremamente complicada e você está arrependido, e no caso a pessoa, né? Está arrependida do casamento e tal, tal, tal. Tudo bem, a gente entende que existe ali um sofrimento psíquico, a gente acolhe esse sofrimento, valida este sofrimento, mas quando o paciente já começa a se implicar nesse discurso, você percebe isso quando ele começa a fazer o movimento e dizer o seguinte: olha, eu irritei a minha esposa ou meu marido essa semana, porque eu fiz algo que ele não gosta, né? E eu fiz isso exatamente porque essa pessoa não gosta disso. Eu sabia que eu ia irritar ela, mas eu fiz, né? Porque aí ela começou a gritar lá e tal, e eu fiquei muito chateado que ela gritou, mas dentro de mim tinha alguma coisa feliz, né? De tipo assim, consegui irritar ela. Ela não me irrita, então eu tô irritando ela também, né? Então, você vê que o paciente já está começando a se implicar no discurso porque ele já começa, direto ou indiretamente, a entender que ele tem responsabilidade na desordem da qual ele se queixa. Então, eu não estou dizendo aqui que as injustiças não acontecem, tá? Mas, a grosso modo, para a psicanálise, você pode considerar que as injustiças acontecem se a pessoa é uma criança, por exemplo. Entendeu? Se a pessoa é uma criança... Não é nem injustiça que eu estou falando, eu falei o termo errado. Mas, assim, vítimas, por exemplo. Não existem vítimas para a psicanálise. O que existe é vítima na clínica psicanalítica infantil. Isso a gente pode considerar. Mas se tratando de um adulto, né, é interessante você perceber, por exemplo, uma pessoa falou sobre isso e me incomodou. Que essa pessoa é preconceituosa. Então as injustiças existem, tá? O que não existe é vítima na psicanálise. E você vai entender agora a diferença. Então essa pessoa me injustiçou. Ok, tranquilo. Então a gente tem uma injustiça social que aconteceu e tal. Mas vamos analisar o porquê que essa injustiça específica te afetou. Porque em outro momento, eu lembro que você falou em outra situação e também não me pareceu muito justo. Ou seja, não é toda a situação de injustiça que te traz esse desconforto, mas essa situação te trouxe. Então vamos refletir sobre isso. Afinal de contas, inclusive até, não que você vá dizer isso que eu vou falar agora para o paciente, né? Mas o que lhe incomoda no outro é problema seu. Então, o que incomoda na outra pessoa é um indicativo de que algo precisa ser resolvido e compreendido dentro de você, para que aquilo não tenha, inclusive, tanto efeito mais. Então, quando você está percebendo que o paciente está se implicando no discurso, né? Nesse exemplo, a gente poderia considerar que o paciente sofreu uma injustiça social, inclusive até uma situação de racismo que é muito forte, mas você começa a perceber que o paciente fala da injustiça, mas logo depois ele complementa, por exemplo, eu percebi que o que essa pessoa falou, quando essa pessoa me discriminou, isso está completamente ligado a algo que aconteceu na minha infância, e por isso eu me incomodei, sabe? Eu quis realmente dar um murro na cara dessa pessoa, mas eu me incomodei por causa disso, porque isso me rememorou. Então você vê que a pessoa já está fazendo a própria análise, já começou esse movimento de desvendar as suas questões, de entrar em contato com a sua história e está se implicando no discurso, né? Não são mais as outras pessoas simplesmente que são chatas, ou que são insuportáveis, ou que são burras, ou que são, sei lá, tudo mais que a pessoa quiser falar. Mas eu provoco também isso nas pessoas porque quero provocar, porque está ligado a algo lá atrás. Ou então, se eu sofri uma injustiça, como nesse caso do racismo, por exemplo, de preconceitos e tal, é importante que a pessoa perceba esse movimento, né? E simplesmente olhe para dentro de si e perceba, isso aqui me deixa muito chateado, revoltado, por exemplo,
ou deprimido ou deprimida, porque tem a ver com essa parte da minha história, né? Então me remete a isso que aconteceu. Que é a partir desse momento, quando vai para o divã, é que você tem uma possibilidade, por exemplo, de sublimar essas questões. Então você vê que o paciente tem muita ferida relacionado a racismo, por exemplo. Mas isso pode, inclusive, até ser sublimado. Não necessariamente a pessoa vai deixar de se incomodar, mas ela pode transformar isso em algo útil para a sociedade. Isso aí eu estou citando como exemplo. Isso pode ser transformado em estilo de vida. A pessoa pode mudar de profissão, inclusive, pode entender o seu propósito de vida, pode continuar na profissão que está, mas desempenhar uma outra atividade que não seja tão remunerada assim, mas que a pessoa sinta que está fazendo alguma coisa de útil com aquela dor, né? Então, para chegar nesse avanço, a pessoa tem que se implicar no discurso. Porque senão fica simplesmente um processo analítico, né? Sem a necessidade da utilização do divã, que é simplesmente a pessoa falando o que fizeram com ela, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram comigo, e não chega um momento em que a pessoa diz, está certo, mas o que é que eu vou fazer com isso que fizeram comigo? E isso que fizeram comigo me incomodou por causa de quê, né? Então, se não chega nesse período, então a pessoa não estaria preparada para ir para o divã. E aí você pode, inclusive, você pode até prejudicar a análise se conduzir o paciente para o divã de uma forma precipitada, né? Então, a gente pode entender que a utilização do divã se dá quando o paciente está se implicando no seu próprio discurso, tá? Espero que você tenha entendido. Um forte abraço. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E eu te vejo no próximo vídeo, na próxima aula.